as preocupações, deixe todas as demais coisas de lado e se permita ser ministrado por Ele, impactado por Ele. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Amém? Na última vez que eu estive ministrando, estive compartilhando uma palavra com vocês, nós falamos sobre o pão da vida. E nós falamos sobre o começo deste capítulo. No começo do capítulo de Mateus, capítulo 16. E no começo do capítulo 16, Jesus começa a alertar os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês lembram? Nós falamos um pouco sobre isso. E é interessante ter isso em mente quando você começa a ler a partir do versículo... Opa, voltou. Porque o versículo 13 é uma continuação, digamos que é uma continuação desse alerta de Jesus. E é interessante quando nós temos em mente ao ler esse versículo 13, e uma outra dica que eu dou, uma outra sugestão que eu dou, é sempre que você ler a palavra, sempre que você ler um texto bíblico, você fazer perguntas para o texto. Faça algumas perguntas para o texto. Por que que algumas informações estão aqui da forma em que elas estão? Por exemplo, diz que Jesus chega para os discípulos e pergunta para ele assim: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou que dizem quem é o Filho do Homem? Por que que Jesus usou a expressão Filho do Homem? Ao se referir sobre ele mesmo, porque ele usou essa expressão, Filho do Homem? Essa expressão tem origem em Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Você não precisa abrir, você pode acompanhar no slide. Diz assim: Na minha visão durante a noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dia e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. De quem Daniel está falando nesta visão? Ele está falando do Messias que haveria de vir. Eis que durante a noite vi alguém semelhante a um filho de homem. E ele fala que esse alguém semelhante ao filho de homem recebeu autoridade, glória e reino, que todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Esse reino jamais será destruído, jamais terá fim. Eu não passei o slide, né? Este é o Messias que haveria de vir. E todo judeu, todo bom judeu era instruído desde criança nas Escrituras. E todos eles conheciam essa passagem. Eles sabiam dessa passagem. Então, quando Jesus olha para os discípulos e faz essa pergunta, se trazendo essa referência para ele mesmo, que ele é o Filho do Homem, todos deveriam saber que ele está dizendo que ele é o Messias, que ele é o cumprimento desta palavra de Daniel. Cristo está ali dizendo: olha, eu sou o cumprimento do texto que está em Daniel. Então ali,
Jesus pergunta, quem dizem os homens quem os homens diz que é o Filho de Deus? O Filho do homem. E aí, os discípulos ali eles respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. É muito importante prestar atenção de que esses nomes, essa resposta, não são pessoas comuns, não são nomes aleatórios, são pessoas muito específicas, são figuras muito conhecidas, são profetas, líderes religiosos, são pessoas que não são pessoas comuns e aleatórias. E algo que eu queria trazer para vocês é, tendo em mente o início do capítulo, quando Jesus traz o alerta sobre o fermento dos fariseus, quando Jesus chega para os discípulos dizendo, quem os homens dizem que eu sou? Jesus automaticamente está dizendo, não olhe para o que eles dizem. Não se apega ao que eles dizem. Mas eu quero trazer para vocês para que possamos abandonar ideias erradas sobre Jesus. Porque quando ele faz a pergunta, dentro da pergunta, ele já coloca que ele é o Messias. Na pergunta, Cristo já está dizendo, já está se referindo a ele como o Messias prometido. Então, que possamos abandonar ideias erradas sobre quem é Cristo. Jesus, ele muda o enfoque da pergunta, porque agora ele se volta para os seus discípulos e diz, e vocês? Não é mais agora os outros, agora é e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se Jesus hoje olhasse para você e perguntasse, e você? Não é mais os outros, e você? Quem você diz que eu sou? Porque os outros, a multidão, não estava com Jesus o tempo todo. Neste momento deste episódio, já havia acontecido diversos milagres, diversas curas. Muita coisa já havia acontecido, já está chegando no final da vida de Jesus, no final do seu ministério aqui. Já havia acontecido muitas curas, muitos milagres, muitos ensinamentos de Jesus. Só que a multidão não acompanhou tudo. A multidão não presenciou todos os milagres, não presenciaram todos os ensinamentos. Mas os discípulos sim. Os discípulos estavam intimamente lado a lado de Jesus. Havia ensinos que eram apenas para os discípulos. Algumas parábolas Cristo explicou apenas para os seus discípulos. Os discípulos estavam ali lado a lado de Jesus. Então Jesus olha para eles e fala, e vocês? E vocês que estão me acompanhando? E vocês que estão lado a lado comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Eu fico ali imaginando aquela tensão, né? Fico imaginando um cutuca o outro ali. E aí, quem te responde? E aí, Simão Pedrão, ele se levanta e levanta sua voz. E aí ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, de novo, eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu imagino a cara dos outros discípulos, ouvindo a declaração de Pedro. Foi algo, né, inesperado assim, como assim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Simão, para Pedro e diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aí, novamente, vamos fazer algumas perguntas para o texto. Por que Jesus ele utiliza a expressão filho de Jonas ao falar com Simão, ao falar com Pedro? Por que ele fala, feliz é você, Simão, filho de Jonas? É importante nós olharmos alguns contrastes, porque o que Pedro traz é, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Ou seja, quando Pedro traz a revelação divina de quem Cristo é, Jesus traz a humanidade de Pedro. Ele era humano, filho de Jonas. E Jesus continua,
Feliz é você, por quê? Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, não foi por força humana que isso lhe foi revelado. Não é por causa da sua genealogia que isso lhe foi revelado, mas foi puramente pelo meu Pai que está nos céus. É revelação divina, não vem de você, não vem dos seus esforços, não vem de quem você é, mas é obra de Deus. É obra de Deus. Jesus aqui traz a humanidade de Pedro e deixa claro que essa revelação não veio por força humana. Não veio por nenhum esforço que Pedro havia feito. E no versículo 18, Jesus continua: e eu lhe digo que você é Pedro. Nesse pequeno texto de Mateus 16, está a resposta para toda crise de identidade. Se você tem crise de identidade, se você não sabe quem você é, aqui está a resposta para toda crise de identidade. A Sandra mencionou mais no louvor que quando ela entendeu o amor de Deus por ela entendeu o amor das outras pessoas. Ou seja, quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos o amor dele por nós, quando nós entendemos quem Cristo é, quando nós temos a revelação de quem Cristo é, Deus nos revela quem nós somos. Quando eu entendo quem é Cristo, Ele me mostra quem eu sou. Ele me mostra o meu propósito, para que eu fui chamado, para que eu nasci. Quando eu entendo quem Ele é, quando eu tenho a revelação de quem é Cristo, Cristo revela quem eu sou. E é isso que Jesus faz neste momento. Quando Pedro menciona, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando os olhos dele se abrem, ele tem essa revelação, Jesus olha para ele e fala: feliz é você. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Neste texto, muitos estudiosos acreditam que a pedra aqui, e sobre esta pedra, que esta pedra faz referência a Pedro. Muitos estudiosos acreditam que essa pedra é Pedro. Porém, quando nós olhamos para o grego original, Pedro aqui é Petros, que significa uma pequena pedra, ou um fragmento de pedra, um fragmento de rocha. E pedra, no grego original, é Petra, que significa rocha ou grande rocha. Então não tem como Pedro ser a pedra se são coisas distintas uma da outra. Um outro ponto que refuta a ideia de que Pedro é esta pedra é que versículos mais para frente, quando Jesus começa a declarar sobre o que ele iria padecer, o que ele iria sofrer, esse mesmo Pedro, que teve a revelação de Deus, que ele se levantou e revelou quem era Cristo, ele mesmo começa a repreender Jesus. E dizer: não, Jesus, isso não vai acontecer. E naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz: afaste de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Este mesmo Pedro é chamado de pedra de tropeço, alguns versículos para frente, no capítulo 16. Então, como que o Pedro seria a pedra onde Cristo edificaria a sua igreja, se logo depois este Pedro é a pedra de tropeço? Não tem como. E um outro ponto é que o próprio Pedro nunca assumiu ser a pedra. Ele nunca falou de si mesmo. Todas as declarações de Pedro foram sobre Jesus. Todas as declarações de Pedro mencionavam e apontavam para Cristo. Existem outras interpretações sobre esse texto, mas todas elas estão focadas em Jesus. Todas elas têm Jesus como alvo. E essa é a pergunta que eu gostaria de trazer para pensarmos, refletirmos nesta manhã. Sobre qual pedra nós estamos edificados? Qual é a pedra onde você está edificado? Se nós estamos edificados em qualquer pedra que não tenha como alvo Cristo, que não seja Cristo,
provavelmente não fazemos parte da igreja de Cristo. Cristo está edificando a sua igreja sobre a pedra. Se nós estamos sendo edificados sobre qualquer outra pedra que não seja essa, talvez não façamos parte da igreja de Cristo. Então, sobre qual pedra nós estamos sendo edificados? Em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, diz, o próprio Pedro está falando. Olha o que Pedro diz. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outra pedra, não há outro homem, não há outro nome. Somente Ele. Somente Ele. Só há salvação nele. Então, em qual pedra nós estamos sendo edificados? Nós temos ouvido na comunidade sobre ser missional, sobre alcançar. E eu gostaria de olhar para esse tema de ser missional a partir da perspectiva do que estamos falando hoje. Olhar para o tema de ser missional, de alcançar, olhar para esse tema com um olhar sobre de qual pedra estamos sendo edificados. Porque se nós temos a revelação de quem Cristo é este o Cristo que devemos pregar. É esse o Cristo que devemos anunciar. Eu não sei qual foi o Cristo que pregaram para você. Eu não sei qual foi o Cristo que te trouxe a este salão, que te trouxe a essa igreja. Talvez quando pregaram para você, quando te anunciaram, quando falaram algo sobre Jesus para você, falaram que ele iria sanar os seus problemas, que ele ia sanar as suas dificuldades, que ele é legal, que ele é bom. Talvez falaram que ele era o médico que ia curar as suas enfermidades. Talvez falaram diversas coisas ao anunciarem Jesus para você. Mas esta não é a pedra onde devemos estar edificados. Precisamos estar edificados sobre quem é Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Somente nele há salvação. Então é nele que precisamos olhar. É nele que precisamos focar. É ele que precisamos anunciar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João capítulo 1, do versículo 1, está 18, mas é versículo 8. Do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Dá para internalizar isso? Conseguimos internalizar isso? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Amém? Repita comigo. Eu não sou a luz, mas eu vim para testificar da luz.
quando pensarmos em alcançar, quando pensarmos em ser missional, sobre o que você vai falar? Quem você vai anunciar? Sobre quem você vai testificar? É muito interessante porque vários louvores hoje apontaram para Deus, apontaram para Jesus. E em vários louvores hoje nós cantamos que as nossas fraquezas só podem ser vencidas no amor de Deus. Nós só podemos voar nas asas do Espírito, junto dele. Nós precisamos entender que é tudo por ele, para ele, por causa dele. Ele precisa ser o foco da nossa pregação. Ele precisa ser o foco do que estamos anunciando. E quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos essa revelação de quem Ele é, não temos que nos esforçar, que fazer esforço. É naturalmente. Vivemos naturalmente para Ele. Tudo que fizemos, tudo que falamos é para Ele, é por causa dEle. Pensamos nele, vivemos para Ele. Não há esforço. Eu não tenho que ficar pensando como eu vou evangelizar, como eu vou pregar, o que eu vou falar. É natural, porque não há nada maior do que Ele. Não há nada como Ele. É natural, porque tudo que vivemos, falamos, está ligado a Ele, está focado nele. É natural alcançar, é natural ser missional, é natural falar dele, pregar sobre ele, anunciá-lo, contar sobre ele. É natural olharmos para nós como pessoas humanas e entender que não é mediante a nosso esforço, não é mediante a quem nós somos, mas é por causa dele. Não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço. Quando nós entendemos quem Deus é, quem Cristo é, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, elas ficam de lado. Porque não é mais sobre mim, é sobre Ele, é sobre quem Ele é. E aí eu consigo começar a entender o amor dEle, eu começo a conseguir a entender que não importa as minhas fraquezas, que não importa os meus pecados, Ele está me alcançando, Ele está me resgatando. Quando eu entendo esse amor, eu começo a entender o amor dEle por todas as pessoas. Eu começo a entender que aquela pessoa que não conheceu Jesus ainda, que ela carece desse amor e que Cristo também quer alcançá-la. Quando eu olho para alguém que ainda não entendeu, que ainda não conheceu Jesus, eu não olho com arrogância, eu não olho com desprezo, mas o amor dele brota em meu coração, e eu começo a amar essa pessoa, eu começo a entender que assim como Cristo me amou, Ele também amou esta pessoa. Quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo quem Ele é, eu começo a entender que assim como Ele me resgatou, Ele também quer resgatar essa pessoa. Eu começo a entender que para os órfãos existe um pai. Eu começo a entender que existe um Deus vivo, que não abandona, que não rejeita, mas que ama, que chama para perto, que quer alcançar. Quando eu entendo quem Ele é, eu começo a entender que não é por quem eu sou, nem pelo que aquela pessoa é, mas é por causa dEle, de Deus. Nenhuma pessoa é alcançada pelos seus próprios esforços. Nenhuma pessoa é alcançada por mérito pessoal dela. Nós não somos mais santos, mais merecedores de qualquer coisa por nós mesmos. Não é obra nossa, mas é obra dele em nós. Quando olharmos para as pessoas que não tiveram encontro com Deus ainda, seja qual pessoa for, esteja em qual situação estiver, não importa. Porque não é pelo merecimento dela, não é pelo que ela faz, é por causa dele, é por ele. Amém? Não importa a situação em que essa pessoa esteja, ela pode ser alcançada pelo amor de Cristo.
ela pode ter a revelação de quem Cristo é. Amém? Que possamos ser uma igreja missional, que possamos ser uma igreja que alcança as pessoas, não porque gostamos, não porque é legal, não porque eu me sinto bem quando eu faço isso, não porque que legal ser usado por Deus, que alegria que isso me traz, não por causa disso, mas por entender que se hoje eu sei, se hoje eu entendo a revelação de Deus sobre quem Cristo é, esta pessoa também precisa ter essa revelação. Eu entendo que não é por um esforço humano, mas é por causa dele. Amém? Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Quanto mais pecador eu sou, quanto mais devedor eu sou, quanto mais fraco eu sou, mais eu preciso me lançar aos pés de Jesus. Quanto mais pecador eu sou, mais eu preciso me lançar aos pés de Jesus. E a minha pergunta é: o quão pecador você é? O quão fraco você é? O quão devedor você é? Você pode fechar os seus olhos? Faça a pergunta para você mesmo: o quão fraco eu sou? O quão pecador eu sou? Muitas vezes nos achamos que merecemos alguma coisa. Achamos que merecemos algo porque estamos na igreja. Achamos que merecemos algo porque estamos aqui. Achamos que merecemos algo porque cantamos lindas músicas. Achamos que merecemos algo porque pregamos palavras comoventes. Logo eu, um pobre pecador. Eu sou alvo deste amor. Eu sou alvo deste amor. Eu sou alvo dessa revelação de quem Cristo é. Que você possa refletir que a necessidade de um encontro real com Cristo, de um entendimento real sobre quem Cristo é. E somente a partir deste encontro, dessa revelação, é que Ele nos revela quem nós somos, é que Ele nos posiciona. Amém? Que você possa entender e compreender que a revelação de Deus não depende de nenhum esforço humano. Não depende de nenhum esforço humano. Quando foi seu encontro com Jesus? Quando você teve essa revelação de quem Ele é? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando? Quando você entendeu que não é por mérito, mas é por causa dele, somente por causa dele? Que tudo que venhamos fazer tenha Cristo como alvo, tenha Cristo como foco. Não são as ideologias, não é a política, não é a religião. Tudo que venhamos fazer, façamos com Cristo como alvo. Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele é a meta. Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. As músicas que nós cantamos para Ele ou cantamos para nós? Quantas músicas falam mais de nós do que deles, do que dele? Possamos cantar músicas e falar dele em nós, do que ele fez, do que ele faz, de quem ele é, e não daquilo que eu mereço, porque eu não mereço nada. Tudo é por causa dele, tudo é por ele. Amém? Que o nosso dia a dia, estejamos focados em Cristo, focados em Jesus. Que você participe da ceia hoje, tendo a revelação de quem Cristo é. Que você participe da ceia hoje, tendo a revelação de quem é o corpo e de quem é o sangue. E o que o corpo e o sangue representam.
Que você tenha a revelação hoje de quem Cristo é. Ele não é um médico, ele não é um advogado, ele não é um líder religioso, ele não é um líder político, ele não é alguém que se molda às suas ideologias. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar? Pode se colocar em pé? Amém. Deus abençoe a todos. Amém? Pode se assentar.